Beleza, iniciei. Vamos lá. Primeiras coisas que a gente vai abordar aqui hoje. A gente vai falar sobre alguns tipos de métodos conhecidos como getters e setters. A gente vai falar sobre importação de bibliotecas. A gente vai falar sobre inferência de tipagem e a gente vai falar sobre typecasting. Então a gente vai falar sobre alguns assuntos um pouco diferentes. Hoje não tem tanta coisa, eu vou deixar mais aberto para poder resolver, para poder dar um overview sobre as coisas que teve na primeira aula. Mas beleza, vamos começar falando sobre getters e setters. Na primeira aula, a gente já chegou a mexer com getters e setters, só que eu não deixei muito explícito. O que acontece? O que são getters e setters? Getters vem da palavra de get, é como se fosse o plural de get. E setters é o plural de set. Get é você receber algo, você pegar algo. Então, você pegar uma informação, você vai dar um get nessa informação. Você vai dar um get data, você vai pegar um dado. Se você quiser modificar, se você quiser definir, criar, fazer alguma coisa, você vai estar setando ele, você vai estar dando um set data. Então, o que acontece? A gente tem aqui algumas funções, alguns métodos aqui dentro da nossa classe periférico que a gente criou. Uma é modificar o preço, outra é verificar o preço. Verificar o preço, na verdade, na nomenclatura comum, ele seria um get price. E o modificar o preço seria um set price. Então, normalmente, a estrutura de um get e um set, nem sempre vai ser assim. Mas normalmente a estrutura de um get e um set vai ser o quê? Um get vai ser privacidade, e normalmente vai ser público. Público, aí o tipo de dado vai ser get nome do dado, então get price, que é o que a gente quer. O argumento vai estar vazio e a gente vai retornar o dado. Quando a gente vai mexer com set, normalmente a gente vai fazer o quê? Normalmente também vai deixar público, só que normalmente a gente vai deixar void, já que a gente não vai querer retornar nada, a gente só vai querer modificar. Aí vai ser set o nome do dado, igual a gente botou aqui, set price. E no argumento normalmente a gente vai colocar qual que é o valor que a gente vai querer passar pro dado. Então vai ser aqui também o tipo do dado, aí o nome. E aí aqui dentro a gente vai executar nossa lógica que se é um setter simples, você vai pegar o this.dado e você vai colocar o valor que você pegou como parâmetro. Da mesma forma que a gente fez aqui, no get e no set. Então, a gente tem aqui a marca também. A gente só botou aqui pro set, o set e o get do preço. Aí você me fala aqui como que a gente vai fazer pra marca. Eu quero um getter para marca e depois eu quero um setter para marca. Aí você me fala aqui como é que a gente vai escrever eles. Ou a questão de você ter colocado void, eu posso substituir por string ou tá ligado? Ou você diz que o string é dentro do argumento, que aí ficaria tipo public get, Como assim? public void get marca, aí abre parênteses, tipo Então, string nome, entendeu? vamos dar um overview lá sobre método. Método é basicamente uma função, né? Que aí você tem as coisas que eu falei: privacidade, retorno, nome, argumentos, execução, retorno e acabou. É isso aqui que a gente tem num método. Sim. O retorno, você sabe como ele funciona? Não muito. Tá, então você precisa prestar bastante atenção nessa parte, porque essa parte é muito importante. Mas o que acontece? O método nada mais é que uma execução de algo. É uma função que você vai fazer alguma coisa. Isso que você pode fazer
você pode tanto executar uma ação, você pode fazer com que o seu sistema faça X, Y e Z. Então, o seu sistema vai, por exemplo, criar novos dados, vai modificar dados, vai fazer alguma coisa com alguma informação, ele vai mandar um e-mail, vai fazer alguma coisa. Ou ele pode, ao invés de ter várias execuções diferentes assim, ele pode servir só para você buscar uma informação. Então, ao invés de você. Então você pode só chegar e você tem um valor aqui, você tem um valor de faixa de preço. Você pode só buscar essa informação aqui. Return diz faixa de preço. Então quando você usa retorno, o que significa? Que além de toda execução que tem dentro do seu método, ele por si só vai ter um valor. Então se lá no código você colocar que int x vai receber é, método, isso assim, significa o quê? Que o valor de x vai virar o retorno do método. Então, se você tem um método aqui chamado public int método e ele vai estar aqui, ó, return 2 vezes 4. O que isso significa? Significa que esse seu x aqui, ele vai pegar esse valor aqui. Quando você bota o método aqui, ele vai executar tudo e depois vai substituir essa execução que ele teve pelo que ele retornou. Então ele vai substituir isso aqui por isso aqui. Aí, se você colocar aqui método vezes método, você vai fazer o quê? Você vai executar todas as ações. Então aqui, por exemplo, se a gente tiver um console.writeLine dizendo executou, o que vai acontecer? Ele vai chegar nessa linha aqui. Quando chegar aqui, ele vai falar. Ele vai printar no console esse executou e vai substituir esse método aqui por esse retorno. E aí depois ele vai continuar. Ele vai olhar para esse método aqui, vai printar de novo o executou e aí vai substituir esse método aqui por isso aqui. Aí o seu int vai virar isso aqui. Vai virar 2 vezes 4 que dá 8, vezes 2 que dá 16, vezes 4 que dá 64. Aí, isso aqui que a gente coloca, essa palavra-chave aqui de retorno, é o tipo de dado que eu espero retornar. Então, se eu coloco aqui uma string, esse aqui vai dar erro pra mim. Porque eu não tenho como passar uma string pra cá. Porque aqui eu tô esperando um valor inteiro. Entendeu? Aham. Tá. Alô? Alô? Não, tô vendo. Entendi. Beleza. Então vamos lá. Como que a gente faz esse nosso getter aqui pra marca? Não, então, eu ainda acho que segue a mesma ideia que você colocou, tá ligado? Tipo, você vai me corrigindo se eu estiver errado. Você vai clicar, vai public, void. Não, na verdade você quer que eu volte, né? Então não tem que ser void, eu acho. Opa, beleza, perfeito. Então você pode colocar public string get qualquer marca, né? Marca. Get marca. Aí você abre parênteses, coloca de novo a marca que você falou. Aí A botar o quê? string. Esse nome que você tinha dito, você não explicou se eu precisaria necessariamente ser o nome do método ou o nome de outra coisa. Qual o nome que você tá falando? O nome Você daqui da falou que era variável? colocar o tipo de dado e depois o nome, né? O nome. Cara, isso aqui pode botar o nome que você quiser. Então, você coloca, sei lá. Pode colocar a marca, né? Então, aí. Abre chaves. Ali no return eu preciso do. Você primeiro tem que checar, né? Então, né? This ponto. Qual que é o comando lá de cima? É só marca, né? Aí você que me diz. Eu não tô mostrando lá em cima pra você poder pensar. Olha, eu não lembro o que você escreveu, velho. O negócio é você entender, não decorar o negócio que eu tinha feito. Não, aqui eu não lembro se eu coloco, tipo, igual, tá ligado? Ou igual, não sei.
Mas vai tentando aí, a gente corrige. Eu acho que this.mark é igual a marca, eu acho. É isso? Eu acredito que sim, talvez, eu acho. Não Tá, sei dizer, mas eu poderia acertar. beleza. Qual que é a ideia, pra que que esse método aqui deve funcionar? Ele quer pegar a marca e mostrar ele quer pegar a marca. Ele quer, tipo, Ele quer pegar a marca e devolver a marca, né? isso. Tá, ok. Então se eu chegar aqui e fizer string z vai receber get marca. O que que vai acontecer aqui? Ele não vai mostrar porque eu acho que eu não coloquei o console.writeLine. Não sei se eu deveria colocar, ou colocar o return, né? Então, o return precisa, porque lembra que eu tinha feito? Eu peguei o valor do retorno, eu copiei e eu joguei pra cá pra substituir. Aqui não tem retorno, então aqui eu vou substituir por isso aqui. Tem nada aqui. Então, tem que clicar, colocar o return, né? E aí, como é que a gente faz? Ah, eu acho que é só return. Eu preciso colocar console writeLine, será? Eu não sei. Não, não, aquilo lá foi só pra dar um Então, exemplo. só this.marca, né? Tipo, pra pegar a marca. Assim? Ah, Tá. Aí, beleza. Agora, pra que tem esse dis.marca igual marca e isso aqui? Qual que é a utilidade deles aí? Me explica. é porque ele tá setando uma string, então ele vai, tipo... Ok, você falou bem, ele tá setando uma string. O nome do método é get. Tipo, entre aspas... eu só tô, tipo, escolhendo as palavras erradas, mas, tipo... Se a sua variável é uma string, você tem que mostrar pro console que ela é uma string. Então, acho que você tem que usar. Que ela é uma, sei lá, acho que eu Então, diria isso, por ser uma linguagem fortemente tipada. mas isso aí você tá fazendo aqui. Aqui você tá Ah, falando que então você vai ter faço o seu ideia. tipo de retorno vai ser uma string. Só Então que eu não faço aqui ideia. você tá dando um novo valor para marca. Não é a ideia do seu método. O método get é para ele você buscar o valor. Aqui você está modificando o valor, É, entendeu? entendi. Então aqui, isso aqui não precisa. E aqui, como a gente só quer buscar o valor, a gente não precisa de argumento também. Seu get é só isso aqui, Entendi. entendeu? Agora, o set marca, como é que a gente vai fazer? O setter seria mais ou menos o que eu coloquei em cima, né? Então, fala aí pra mim então. Pode colocar, tipo, public string set mark. Aí eu acho que você pode colocar o que eu coloquei de string mark. Abre chaves. Coloca this ponto. Acho que é this ponto marca, não é? Recebe marca. Sim? E o return. Isso, acho que segue. Tá. Vamos lá. Qual é o nome do seu método? Set marca. Para que você lendo set marca, o que isso significa? Que é para eu criar uma nova marca, entre aspas, setar ela. Ou modificar. É modificar. Você vai dar um valor ali para a marca. Então, aqui você está fazendo certo. Só que por que você está retornando o valor? Não, não, mas aí não teria que ser o marca com letra minúscula? Ou eu tô louco? Não, né? Qual? É porque, entre aspas, tipo, o que eu tô entendendo do código, por exemplo, que é ali na linha de cima, public string, você tá, tipo, pegando a marca para setar uma nova, e aí o this.marca recebe marca, porque meio que você recebe outro valor, e eu retornaria o this.marca porque é um valor modificado, mano. Então, só que esse retorno aqui não deveria existir, porque você está setando a sua ideia nessa função aqui, nesse método, é você setar uma informação. Não é Uhum. você. Não é você pegar essa informação. Pegar essa informação é no get. Então você está misturando aqui alguns conceitos. Porque, por exemplo, o set você não precisa de retorno. Você não quer devolver nada. Você não quer Ah, chegar aqui numa variável
string x e falar set marca. Você não precisa fazer isso aqui. Isso aqui que você está fazendo é desnecessário. Então, você não precisa que tenha retorno. Então você não precisa botar aqui. E como não tem retorno, você não precisa que o tipo de retorno seja string. O tipo de retorno é void, ou seja, é vazio. Não vai ter retorno. Entendi. Entendeu? Eu vou abrir um outro projeto. Quando você tá abrindo, me dá um segundinho rapidinho pra eu ir na cozinha ali. Tá, vai lá. Retornei, alô? Opa. Beleza. Eu abrir um outro projeto aqui pra gente poder dar um overview sobre vários getters e setters aqui. Eu tenho uma. Você tá vendo aqui minha tela já? Aham. Beleza. Eu tenho uma classe pública aqui, que o nome dela é espécie, e ela representa um indivíduo. Você já conhece o projeto, mas passando um overview aqui. Ela representa um indivíduo, e esse indivíduo ele tem várias informações sobre ele, né? Que é a cor dele, a posição que ele tá no mundo, o tempo de vida que ele tem, a expectativa de vida dele, o tempo de vida dele restante, se ele já teve filhos ou não, quantos filhos ele já teve, etc. Então, o que eu faço aqui? Nessa minha classe, eu tenho aqui as minhas informações são privadas, eu não deixo elas públicas. E aí, eu tenho o quê? Eu tenho aqui. Isso aqui é o quê? Qual é o nome disso aqui? Isso é um set. Não. Não tem set aqui, Não? não é setter. Ah, é porque eu achei que você tinha falado que não precisava ter necessariamente set. Mas precisa ter então. Precisa. Não, não, não é obrigatório, só que se você não coloca set, não é um setter. É uma outra coisa. Tá, isso seria o quê? Um método? Isso aqui não tem tipo de retorno aqui no meio.
Eu não lembro, então é um construtor, eu acho. Isso aí, isso aí. É um construtor. Então tenho aqui a minha espécie, e aí eu faço aqui várias coisas aqui. Eu faço várias execuções aqui dentro do meu construtor. Quando a minha espécie é criada, eu faço isso aqui. Ok, isso aqui de baixo é o quê? Public é um objeto. Não. O que que é um objeto? Não, objeto seria tipo. Você criou uma classe, um construtor, objeto vai ser tipo. Entre aspas, um dos bichinhos que você estava criando. É, mas aí eu tô aqui dentro da classe ainda. Eu não vou criar um objeto dentro da minha própria classe. Então deixa eu ler. Tem esse slide. Pensa na estrutura do meu método. Eu tô pensando. É um atributo, eu acho, né? Não, atributos são essas coisas aqui de cima. Ah, eu só tenho isso anotado, pô. Ó, Você não vai. Vai falando. você tem privacidade, você tem o nome. Você não tem tipo de retorno. Então, Isso aqui é o quê? esse é outro construtor ou É tudo? outro construtor, exatamente. Só que esse é construtor que eu tô passando argumentos para ele. Ah, é verdade. Você teve essas duas distinções na primeira aula. Sim. E aí, por que a gente faz isso? Aí, dando um exemplo agora prático pra ficar mais, acho que é mais fácil de conseguir entender com algo que realmente tem necessidade de uso. Eu quero poder criar aqui espécies inicialmente, então aqui se você consegue ver, não vou entrar em detalhes, mas por exemplo, a posição, ele vai pegar uma posição aqui, aí ele vai pegar aqui uma cor padrão, que aí ele vai criar já nessas coisas, e aqui nesse default position eu vou criar uma posição aleatória. Então, aqui eu só quero criar uma nova, eu só quero criar uma espécie inicial, que vai estar basicamente todo mundo igual, só vai estar em lugares diferentes. Então, eu tenho essa execução. No meu de baixo, o que eu vou fazer? No meu de baixo, quando eu crio, eu tô passando parâmetros, ou seja, é quando eu tenho uma mutação. Então, ao invés de estar todo mundo cinza, eu tenho um pai que é vermelho e eu tenho um pai que é laranja. Então, eu tô passando aqui qual que é a cor do pai para eu poder gerar o filho Entendi. Você tá de meio que distinguindo. Exatamente. Então eu posso criar uma espécie ou dando um valor padrão para ela, ou eu posso começar a falar assim, pô, eu quero que seja dessa forma. Então eu vou dar uma Vamos, um configuração para exemplo ela. meio lunático aqui, tipo assim. Você está criando, por exemplo, uma família. E aí você pode criar, tipo, um construtor pro pai. E aí, tipo, por exemplo, se ele tem um filho, o filho pode pegar as características do pai e um da mãe, por exemplo, né? Exatamente. E aí o de baixo é o que é o de baixo? O que é isso aqui? Tá, eu continuo achando que é um construtor, mas. É um outro construtor. E aí, aqui eu passo várias coisas de argumento. Aqui eu O tava construtor passando ele não precisa de um parâmetro, porque, entre aspas, ele tem um parâmetro dentro dos argumentos, né? parâmetro, você tá falando o quê? Tipo de retorno? É isso. É, tipo de retorno você não precisa, mas não é por causa disso. É porque o construtor, você não. É impossível você querer retornar alguma coisa, porque o construtor para que ele serve? O construtor ele já retorna o próprio objeto. Então se você vier aqui e fizer é, x vai ser igual a espécie, ele está retornando o objeto que você acabou de criar da espécie. Então, você não tem como retornar alguma coisa aqui. Então, Entendi. quando tá sem tipo de retorno aqui, é porque é o construtor. Aí a diferença aqui eu tenho uma cor, eu tenho uma posição e tenho um tempo de vida. Aqui eu tenho duas cores, uma posição só e dois tempos de vida. Por que que você acha que eu tenho esse construtor aqui? Isso aí é quando acontece gêmeos? Não. Não, mas esse aqui é quando eu quero criar a partir do pai e da mãe. Então aqui eu tenho a cor do Ah, pai e a cor da mãe. Aqui eu meu tenho palpite uma era mais posição legal. só. É, mas fez sentido, fez sentido. Aqui eu tenho o tempo de vida, a expectativa de vida do pai e a expectativa de vida da mãe. Então, aqui eu consigo. Aí, beleza. A parte aqui do construtor, eu não vou entrar em detalhe sobre o que eu estou usando aqui dentro, até porque não é o foco. Mas é importante você entender aqui e lembrar que isso aqui são construtores. Beleza. Para que serve isso aqui?
Tá. Isso é um get, né? Então isso é pra pegar algo e retornar. Exatamente. Vou pegar a cor. O que serve isso aqui? Continua sendo um get. Ah, isso aí você criou vários getters pra, tipo, pegar, por exemplo, um objeto, e aí você tem vários gets de cada coisa pra pegar esse bagulho e retornar aquele, tipo, as características daquele objeto, né? Exatamente. Sabe por Entendi. quê? Eu vou te falar agora, vou te explicar agora. Digamos que a gente tem aqui, vamos lá no nosso outro código. Digamos que a gente tem aqui, a gente botou aqui faixa de preço, vou voltar ela para pública. Public float, faixa de preço, vou mudar só para preço, fica mais fácil aqui de digitar lá depois. Tá, a gente tem, vamos na execução, aí eu faço o que aqui? É... Deixa eu pensar em um exemplo bom que eu consigo usar isso. Tá, a gente tem um preço. A gente tem um preço aqui do nosso produto. E aí o nosso preço é X. E aí eu vou fazer uma execução aqui, ó. Cara, console.writeLine, vou printar aqui, ó, o preço do seu produto é. E aí aqui eu vou adicionar aqui também, eu vou criar aqui um novo periférico, né? Então periférico teclado, vai receber um new periférico. Cadê? Não temos. Tá, a gente só tem um construtor e esse construtor precisa de parâmetros. Então vamos passar lá. Primeiro parâmetro é o que? Deixa eu abrir parênteses aqui. Primeiro que é uma string que representa a marca. Então vai ser Samsung. E o segundo parâmetro é um float representando a faixa de Ah, preço. eu pensei que precisasse colocar ainda o parâmetro, tipo, um tipo, tá ligado? Não, aqui eu não preciso. Aqui eu só passo valor. Aí que eu vou atacar meu teclado. Teclado ponto preço. E aí, digamos que ao longo do meu código, eu quero fazer isso aqui várias vezes. E, tipo, o que eu tô fazendo? Aqui eu mostrei o preço, aí depois vou fazer alguma coisa, aí que eu quero mostrar o preço de novo em uma outra situação, vou mostrar o preço de novo em outra situação, e aí assim por diante. Você consegue ver um mundo que isso aqui acontece? Não, até consigo, mas é Então, meio. beleza. É porque, por exemplo, é porque aqui a gente pode ter várias funções. A cada função eu vou mostrar o preço por causa de algum motivo e tal. Mas beleza, a gente vai. O importante é, a gente vai acessar esse valor aqui várias vezes. Só que o que acontece? Aí, a gente tem esse preço aqui. E aí, o nosso governo brasileiro, ele vai falar, cara, agora esse serviço que vocês estão prestando, ele vai ter imposto. Cara, eu vou querer cobrar 20% de imposto em cima desse valor aí que você está cobrando. Então o que acontece? O valor é 200, correto? Correto. Quanto que passa a virar o preço? Se eu vou ter uma adição de 20% de imposto. Vai ficar 240. 240, exatamente. Aí, o que acontece? Só que eu não posso salvar esse valor como 240, porque o valor do produto é 200. Eu não posso modificar aqui. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Botar aqui dentro teclado.preço vezes 1.2, correto?
que eu vou aumentar 20% aqui dentro. Só que, olha o que você tem que fazer. Você tem que vir aqui e fazer isso aqui, ó. Em todos os lugares que você quer mostrar o preço com imposto, você tem que fazer isso aqui. Isso aqui é um trabalho bem grande, correto? Correto. E aí, sabe pior? Semana que vem, o governo aumentou o imposto. Agora é 30%, não é mais 20%. Aí você vem aqui, troca esse 2 para 3, aqui para 3, aqui para 3, aqui para 3. E você vai ficar muito refém disso aqui. Por isso que essa é uma abordagem de teclado.preço, é uma abordagem que nós não utilizamos. Por quê que a gente não utiliza? A gente vai acessar só teclado.getPrice. E aí, o que acontece? A gente vai fazer isso aqui várias vezes ao longo do nosso sistema. Só que, o que a gente vai fazer? Lá no nosso get, a gente consegue aplicar regras lá dentro. Então aqui dentro, eu posso colocar aqui, ó, teclado desse preço, 1.3f. Mudou o imposto para 100%. Mudei aqui. E aqui ele vai refletir no meu sistema inteiro. Qualquer lugar que eu for pegar o preço, eu faço isso. Então, normalmente, por boa prática, eu venho aqui no preço e eu mudo para privado. Então, eu não consigo acessar o valor direto. Eu consigo acessar o valor passando por um método de get que eu aplico as minhas regras de negócio ali dentro. Então, digamos que toda vez que também que você quer toda vez que você quer verificar o preço, você quer printar na tela. Então você vai aqui dentro, você tem um console.line, verificou preço. Então, aqui dentro do seu get, você consegue trabalhar aqui dentro das suas regras de negócio e dar o valor que você quer. Então é por isso que a gente usa getters e não deixa os valores públicos e pronto. É porque aqui, esse é o principal. Tem questão de segurança, só que normalmente em aplicações internas a segurança não é uma questão que vai influenciar. O que importa mais é sobre as regras de negócio que você tem que proteger. Então, se deu para entender o porquê que você não deve fazer um getter, você não deve deixar um valor privado e sim criar um getter público para ele? Você deixa o preço privado, praticamente, como mudar, né? Exatamente. Deu para entender essa lógica por trás? Beleza. A gente já viu getters e setters. Vou falar um pouquinho por cima só sobre importações. Porque importações eu cheguei a ter um pouco, né? Se você disse que é questão das bibliotecas, eu cheguei a ter É, isso. é só isso mesmo. Por exemplo, aqui em cima a gente tem vários using, que são várias bibliotecas que a gente está usando. Eu vou apagar tudo daqui. Aí, aqui a gente não apontou nenhum. A gente não apontou nenhum erro. Cadê? Vou apagar tudo daqui também. Aqui, ó, por exemplo, console.writeLine o console por si só, né? A classe console é uma classe que ela tá dentro de system. Então, se eu não tiver aqui minha biblioteca system, eu não tenho meu console.writeLine. Entendeu? Então, tem várias coisas aqui dentro que eu vou precisar para isso. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar que int x vai ser f.abs menos 4. Aqui eu passo float. É o que? Deixa eu ver como é que funciona o ABS. Aqui eu preciso botar um float 2.4f. Aqui eu tô passando inteiro. Tá.
Aqui eu tenho esse MFF aqui. Deixa eu ver. O MFF tá dentro de System. Então também não consigo mexer nele. Então tem vários tipos de coisa que você vai usar dentro do seu código, vários métodos, várias classes que você vai querer acessar, que você não vai conseguir se você não tiver a biblioteca dela. Então você vai conseguir acessar só coisas muito primitivas. Por exemplo, no outro exemplo que a gente usou em C, o stdio é o quê? Significa standard input barra output. Então, se você não tem o stdio, você não consegue usar printf scanf, porque o printf scanf eles vêm do stdio, entendeu? Aí beleza. Essa parte aqui de biblioteca eu não queria nem me aprofundar muito, é só pra citar mesmo e você saber que aqui em cima são as bibliotecas, a gente chama biblioteca usando using. E aí a gente vai acessar aqui algumas coisas agora, que eu vou adicionar mais um ponto aqui, que é variável local barra global. Esse variável local e global, eu acho que quando eu comecei a aprender programação, só que eu comecei por algum motivo de JavaScript, eu até perguntei você e você não me conseguiu me responder direito. Depois era tipo aquele bagulho de let e var, não é? O que acontece? Uma variável, ela existe dentro do escopo onde ela é criada. Então, se eu tenho aqui, na minha execução aqui, se eu criei uma variável aqui, int x igual a 15. Quem pode acessar essa variável aqui? Esse meu método aqui de execução, aqui da minha classe. Então aqui dentro eu consigo acessar ela. Ela é local. Ela tá aqui dentro. Só que, o que acontece? Ela é local, só que ela é local dependendo do conceito que você diz. Porque praticamente você vai acessar ela no seu sistema inteiro, já que seu sistema todo vai estar aqui dentro. Só que ela ainda é local, ela vai funcionar dentro da execução. Agora, no periférico, se você quiser aqui no seu get, você criar aqui float. Não, aqui não. Aqui. Float imposto. Recebe 1.2f. E aqui vezes imposto. O que acontece? Essa variável imposto, ela é local. Ela funciona, ela só existe aqui dentro. Então, quando você começa essa linha de código aqui, você vai criar essa variável imposto dentro da memória. Aqui você vai executar, você vai retornar. E quando você retorna e você acaba esse método, essa variável aqui, ela é desalocada da memória, ela deixa de existir. Porque ela só vai funcionar dentro desse escopo aqui. Como essa função aqui vai acabar, ela não vai existir mais. Então, variáveis globais são variáveis que você consegue acessar em qualquer lugar dentro do seu sistema. E variáveis locais você consegue acessar dentro do escopo onde ela é definida. Então, no geral, eu não vou chegar a ensinar aqui variáveis globais, como é que você vai mexer nelas, até porque você não vai precisar. É só você entender essa parte, que as variáveis elas vão ser definidas dentro de um escopo e elas são usadas dentro desse escopo. Então, se você tem isso aqui, esse getImpost dentro do seu método, você só vai acessar ele dentro do seu método. Se você tem esse aqui, a marca e o preço dentro da sua classe, você só vai acessar ele dentro da sua classe ou, no caso, dentro do seu objeto. Você consegue acessar aqui dentro do teclado. Só que você não consegue acessar ela só digitando aqui marca e pronto. Você tem que acessar ela por onde tem permissão para acessar ela, que é aqui pelo periférico. Deu pra entender essa parte? Que eu só quero dar só dar uma explicação rápida sobre isso para poder continuar. Deu pra entender? Uhum. Beleza. Inferência de tipagem. O que é isso? Isso é algo muito simples e é bem usado. Só que muita gente não sabe o que significa isso aqui. Se você chegar numa entrevista de emprego,
Se perguntar para um dev pleno, falar o que é inferência de tipagem, provavelmente ele não vai saber por nome, mas ele vai usar. O que acontece? Aqui dentro, a gente definiu public string, marca, private, float, preço. Sabe o que eu posso fazer aqui dentro também? Eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Var imposto recebe 1.2f. O que significa isso? Quando eu coloco var aqui dentro de C Sharp, ele vai criar a minha variável imposto que eu criei aqui, ele vai passar esse valor para ele, e você está dizendo para o sistema o quê? Pode definir sozinho qual que é o tipo dele. Eu posso passar para você a responsabilidade de definir o tipo. Então, como eu tenho aqui 1.2f, ele está pensando, ok, como eu passei f, isso aqui é um valor float. Então, esse meu valor aqui vai ser float. Então, ele vai alocar na memória da mesma forma que isso aqui. Float imposto recebe 1.2f. É isso que ele está fazendo. O var, quando você usa aqui, você está fazendo uma inferência de tipagem. Você está inferindo o sistema a definir o tipo por você. Então, se você tem aqui var imposto 1, é uma coisa. Isso aqui vai gerar um valor numérico. Se você tem aqui bool imposto recebe 1, cadê? Nesse caso, quando você tem uma inferência de tipagem, por exemplo, eu consigo mudar ela depois pelo fato de eu deixar ela indefinida? Não, o C Sharp é uma linguagem fortemente tipada. O negócio é só que você não precisa declarar qual que é o tipo se você definir como var. No caso daqui, public var x. Aqui você não vai conseguir, porque aqui você está definindo um atributo e não uma variável, entendeu? Porque aqui você vai definir como que a sua classe vai alocar memória. Então são coisas diferentes. Mas aqui dentro, como só quer uma variável do tipo imposto, do tipo indefinido aqui, e vai ser imposto, aí você vai tacar um aqui e pronto. Aí beleza. Aí deu pra entender como é que é essa diferença de tipagem? Diferença de tipagem é algo simples, você não precisa focar muito não. É só pra você saber que você pode usar esse var aqui no lugar. Então muitas vezes dentro do meu sistema eu uso. Cadê? Vou lá na minha classe de mutações. Aqui eu defini como inteiro, porque eu preciso que seja inteiro. Mas cadê? Aqui eu vou definir uma diferença entre cores. Então aqui meu sistema já vai saber que a diferença entre cores vai ser o que eu quero, vai ser numérico. Porque aqui eu estou definindo a diferença entre o R de uma cor e o R de outra cor. Então aqui eu sei que é numérico, já está aqui como var, ele define sozinho para mim. Então aqui eu tenho, ó, var de novo, que como eu estou passando uma espécie, que população dentro de... é uma espécie dentro da população, então ele já sabe que isso aqui é uma espécie. Então eu não preciso definir isso aqui, posso tacar só como var, não tem problema. Então serve para isso o var. E a última coisa que eu tenho aqui para mostrar é typecasting. O que significa isso? Vamos lá no nosso sistema. Eu tenho digamos, aqui é float, né? Digamos que eu tenho int deixa eu pensar um exemplo bom. Pensar um exemplo bom. Eu tenho int imposto igual a 2f. Eu tenho um float imposto igual a 2f. Aí eu tenho aqui, ó, um int que vai ser imposto. Um int z que vai ser imposto. Por que deu esse erro aqui pra mim? Porque você declarou uma coisa e usou outra. Como assim? O que é coisa e o que é outra? É que você declarou o imposto como float, depois você usou como se fosse inteiro. Eu criei uma nova variável inteira aqui e eu falei que o valor dela vai ser o valor de o mesmo imposto. nome. Não, é que o nome é z. Aqui eu só tô recebendo ela. Só que aqui eu tô recebendo o valor float.
como é que eu vou receber um valor float quando eu tô inteiro? Só que, você concorda comigo que, pô, eu tenho 2 ali. Eu deveria poder receber. Deveria passar o 2 pra cima variável inteira, correto? Aham. Deve ter alguma forma. Então o que eu faço? Eu faço typecasting. Que é o quê? Eu pego o tipo de um valor e eu modifico em algum lugar. Então se eu colocar aqui dentro int, assim, o que eu tô falando? Eu tô Ah, eu falando. usei isso na minha prova do semestre passado. Então, você vai falar, cara, vou transformar em int o que vem a seguir. Então ele vai transformar o imposto em int. Então ele tá pegando esse 2 aqui de float, ele tá tornando em int, e aí eu consigo usar aqui dentro. Eu posso usar para qualquer número, por exemplo, tipo assim, 2,5. E se você usar o typecasting, ele vira como se fosse 2, tá ligado? Ele arredonda para cima e para Exatamente, ele baixo. vai arredondar. Então, moleque. No caso aqui do typecast, se tiver 2.9, ele vai virar 2. Ele vai pegar só a parte inteira, Ah, legal. entendeu? Se você quiser arredondar, aí você vai ter que usar funções matemáticas. Tipo mathf.round. E aí você passa aqui o imposto. Só que esse mathf.round, ele retorna um float. Então vem pra cá e faço typecasting. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai transformar inteiro esse meu mathf.round. Esse meu mathf.round ele tá pegando 2.9 e tá arredondando. 2.9 arredondando vai pra 3. Então ele tá, esse meu z aqui vai virar 3, entendeu? Entendeu? Aí beleza. Sobre é, sobre typecasting é isso. A única coisa que você vai ter que fazer é abrir parênteses, botar o tipo de dado aqui dentro. E em seguida vai ser isso. Você pode fazer para vários tipos de dados, só que tem tipos de dados que vão dar erro. E você tem que ficar ligado, porque, por exemplo, você não vai ter como converter um float para booleano, entendeu? Aí você tem que ficar ligado no que você quer converter. Você não vai conseguir converter qualquer coisa. Só que, ok. Acabou as coisas que tinha aqui pra aula de hoje. Tem namespace ainda que eu não tinha colocado aqui. Namespace é o quê? É uma palavra-chave que você vai definir para uma parte do seu código para você poder acessar em outros lugares. É, por exemplo, o periférico aqui, o namespace, é o que? É Fish Simulator, que é o nome da raiz, ponto aulas, que é o nome da pasta que eu tô. Então, para eu poder acessar esse meu periférico de algum lugar, eu tenho que acessar fishsimulator.aulas. Entendeu? Então, isso aí é meio que transformar o seu código numa biblioteca, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, quando você fala, quero acessar aqui, se eu chegar aqui e falar using fishsimulator.aulas, significa o quê? Eu quero acessar tudo que tem esse namespace aqui. Então, se eu acessar fishsimulator.aulas, eu vou ter acesso a isso aqui. Essa Então, classe por exemplo, periférico, tudo. se eu o namespace ele não é obrigatório, então. Não é obrigatório. Mas aí se eu quiser colocar um namespace, aí eu consigo, por exemplo, usar uma variável do namespace em uma outra pasta, em outro arquivo, correto? Só que o ideal é você deixar ele organizado em pastas. Aí, por exemplo, aqui eu tenho uma pasta chamada aulas aqui. Aí criei essa pasta, botei o arquivo aqui dentro. Aí o namespace dele vai ser o caminho dele só. Então, por exemplo, vai ser Fish Simulator, que é onde eu tô, Não, ponto eu aulas. entendi. Tô falando que, tipo, por exemplo, eu consigo acessar uma variável de uma outra pasta se eu utilizar o namespace, como se fosse dentro de uma biblioteca. Sabe? Isso, só que aí você vai ter que estruturar ele de uma forma que você consiga acessar a variável. De forma que a gente fez aqui, por exemplo, marca tá pública. Sim, Então eu consigo acessar aqui periférico ponto marca. Aí sim, deu pra entender, legal. se ligou? Beleza. Aqui eu não tenho. Eu ia deixar aberto para perguntas, porque eu achei que ia ser mais rápido, só que acabou que demorei um pouco aqui nas explicações, então eu já vou encerrar aqui por hoje. Só dando um overview sobre o que a gente vai ver na semana que vem. Nós veremos revisão sobre condicionais, revisão
sobre loops. A gente vai ver o loop for each, porque nem toda linguagem você trabalha direto com for each, né? A maioria você trabalha com for e com while. Em C Sharp Forte você não é um usa. bagulho de array. É, tem a ver. Tem a ver. Forte não é um bagulho. Tem a ver. Alô? Alô? Tá ouvindo? Tem a ver, né? Tem a ver. E também vamos ver tratamento de exceção. Try catch finally. A gente vai ver essas coisas aqui na próxima aula. Então a ideia é a gente verificar isso na próxima aula. E aí na aula 4 vai ser a aula mais pesada. A aula 4 eu vou pedir pra gente passar do tempo. A aula 4 não vai dar pra ser em uma aula só, em uma hora só. Vou pedir pelo menos 1h30 ali, 1h30, 2 horas, porque vai ser uma aula mesmo. Vai ser a última aula pra poder encerrar e finalizar as coisas. E aí, na quinta aula, eu vou explicar um pouco sobre complexidade ODN, que é importante para você saber sobre, para não deixar o seu código crashar. E além isso aqui eu vou explicar rápido, não vou dar muito detalhe sobre. E aí eu vou explicar depois também sobre como que vai ser o projeto que eu vou querer que você me entregue depois. Que aí vai ser em cima desse mesmo projeto que a gente tá, que eu já criei, que é esse Fish Simulator, que eu vou querer que você pegue, faça um exemplo parecido com o algoritmo de reprodução que eu tenho, só que vai ser bem mais simples, você não vai precisar fazer essas coisas aqui, você não vai precisar gerar mapa, não vai precisar fazer nada disso. O que eu vou querer é só que você mostre você vai gerar os indivíduos. Eu já vou deixar pronto para mostrar eles na tela, então você não precisa se Só preocupar de com você. isso. Então, é isso que eu queria entender. Por exemplo, como que você faz pra criar a interface, mano? Então, essa parte eu posso até te explicar depois do curso. Só que essa é uma parte mais complexa. Aí. Aí não é algo que eu vou cobrar. Então eu já vou deixar pronto a parte de criar os indivíduos. A parte de pegar os indivíduos e mostrar na tela. Eu já vou deixar isso pronto. O que eu vou querer de você vai ser que você crie os indivíduos. Então, por exemplo, cada um desses aqui é um objeto da minha classe espécie. Então, eu vou criar que você. Vou precisar que você crie no seu código vários indivíduos lá de peixe. Aí eu vou querer que você crie vários peixes diferentes, porque vou querer Eu usar não herança entendi. ali dentro. É tipo classe, aí você vai criar construtores, tipo, É. dá pra ter uma E eu ideia. quero que cada tipo diferente de peixe tenha um comportamento diferente. Você pode fazer esse comportamento diferente na movimentação deles, aí você vai ver como que eles vão se movimentar. Aí isso aí vai ser com você. Aí. Mas eu vou dar uma explicação melhor. A aula assim que vai ser pra deixar bem detalhado sobre como que eu vou querer o negócio, pra poder tirar dúvida e tal. A aula 5 não vai ter muita aula mesmo, vai ser tipo 20 minutos de aula e vai ser 40 minutos conversando sobre como que vai ser a estrutura do projeto e tal. E aí eu vou dar 2 semanas aí pra poder terminar. Mas não vai ser algo complexo não. Vai ser algo bem simples e parte já vai estar pronto. A parte já vou deixar pronto. O que eu vou deixar pra vocês fazerem vai ser o que não tem a ver com a engine a engine aqui do sistema que a gente vai usar para interface gráfica e mais sobre código de C Sharp mesmo, sobre o que eu expliquei. Então vocês vão trabalhar na prática sobre o que eu expliquei. Então pode ficar tranquilo que não vai estar difícil. Mas enfim, eu vou finalizar a aula aqui, encerrando a aula 2.